Este será o melhor vídeo que você verá sobre taxa de juros, pois ontem, caso não saiba, o Copom cortou a taxa de juros do Brasil, em 0,25 pontos e agora está em 14,75%. E o que a gente já está acostumado a ver são aqueles vídeos que sempre vai falar, agora que cortou os juros, o que vai acontecer? Saiba os melhores investimentos, ou o que vai acontecer na economia e tudo mais. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para explicar para você a queda dos juros baseado em economia, em teoria econômica. Primeiro, a gente tem que entender que a taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo, Nesse caso, a gente tem o preço de um ano, Por isso que fala que a meta, a Selic está em 15%. Isso significa que seu dinheiro, o que rende a Selic vai render 15%? Não, não necessariamente. Por quê? Bom, primeiro, porque essa é uma taxa de juros que a gente chama nominal. Ela é apenas um valor nominal, mas não um valor real. Por quê? Existe um fenômeno, uma coisa, que talvez você conheça e te faça mal, que chama inflação. Então, sempre que vem a inflação, ela corrói seu poder de compra, ou seja, você consegue comprar menos coisas com o seu dinheiro. Então, uma rentabilidade de 15% no ano tem que considerar a inflação. Então, se a Selic rende 15 e a inflação for 5, você consegue encontrar a rentabilidade real, os juros reais. Aí você pode falar, bom, isso aí é simples, Lucas, isso é óbvio, É só pegar 15%, subtrair o IPCA, 4,6%, e você vai chegar em 11 e pouco juros reais. Enfim, você está errado, não é assim que se calcula juros reais. Bom, por quê? Existe uma fórmula que Irving Fisher criou, um economista muito importante de anos atrás, que calcula os juros reais de uma economia. E não é apenas a subtração, tá bom? E eu vou te mostrar na prática. Bom, primeiro, montei esse gráfico aqui que pega a Selic, a taxa de juros nominal do Brasil, que é o gráfico em azul, o IPCA, que representa a nossa inflação, em vermelho, e os juros reais, os juros reais que está em verde. Então, como podem ver, no ano 2025, com a Selic em 15%, o juros real foi mais ou menos 10,3%, porque o IPCA foi 4,3%. Repare bem que se você pega um e subtrai pelo outro, não dá 10,3%. Por quê? Por conta da fórmula de Fisher. A fórmula de Fisher nos ajuda a calcular quanto que é a taxa de juros, Então, I é a taxa de juros nominal, R é o juros real, P, é a inflação, e R vezes P é o termo de interação, que é aqui que começa a mudar as coisas. Então, se eu quero descobrir os juros reais, que é o R, eu pego o I, que é 15%, vamos dizer assim, juros real, que é a inflação lá, 4,63, 4,38 aqui no caso, e a gente faz esse vezes esse, que é mais o nosso fator. Então, a gente vai encontrar que a taxa de juros real atualmente está em 9,93%. O cálculo que a gente faz só de subtração é 10,33, mas está errado, é 9,93, é um pouco mais abaixo. E vou mostrar aqui na prática, olha só que legal essa tabela que eu montei para vocês. Vamos supor que os juros da economia está em 15% e a inflação em 5%. A conta de padaria daria 10%, mas na prática 9,52%. Só que quanto maior os juros, maior é esse erro aqui, chegando até de 1%, porque no Brasil os juros normalmente é alto. Então, quanto maior o erro e maior a inflação, aqui, mais ou menos aqui, a gente consegue chegar até quase 2% de erro, Então, olha só que interessante isso, E às vezes na nossa conta a gente chega em 1%, 2%. Então, o juros real já começa por aí, é 9,93%, 10%, vai depender, é claro, de ano a ano, mas não é o juros nominal de 15%. Então, isso nem dá ao mês 1% ao mês. Então, conseguir 1% ao mês também é outra coisa difícil, em termos reais. E olha só que interessante, quando a Selic subiu no último ano, 2024 para 2025, houve uma queda da inflação também. E olha só como o juros real disparou. Então, por isso que o ano passado, até 2024, foi ótimos anos para ganhar dinheiro. E quem sabe esse ano. Mas certo, você entendeu aqui juros nominal, juros reais, aqui que existe uma fórmula que foi criada para calcular isso. Mas ainda assim a gente está começando o nosso pensamento aqui. Por quê? Você pode se perguntar, Lucas, existe uma taxa de juros normal, uma taxa de juros natural? Algo que não ocorreria problema? Existiria sim, pois Wixel, outro economista, depois de Fisher, ele entendeu a teoria dos juros natural e diz que existe uma taxa de juros natural de equilíbrio na economia, na qual nem a inflação cresceria demais e nem a produção, o PIB, cairia demais. Então existiria uma taxa natural
de equilíbrio entre essas duas variáveis. Neste ponto, não haveria pressões inflacionárias ou nem queda na produtividade. É a mesma coisa, vamos fazer uma analogia aqui, que quando a gente faz analogia a gente entende. Vamos imaginar nosso corpo humano. A nossa temperatura normal é 36,5 graus por aí. Mas quando começa a subir um pouco isso, começa a dar febre. E um pouco abaixo disso também não dá bom, né? Então existe sim uma temperatura ideal, algo natural e tudo mais. E o trabalho do Banco Central, que não está relacionado ao governo, isso é importante, o Banco Central é uma entidade independente do governo. O Banco Central não controla o governo controla o Banco Central. Na teoria, depois você pode teorizar se isso acontece na prática e tudo mais, mas vamos manter o raciocínio aqui. O Banco Central tem o objetivo de descobrir essa taxa de juros naturais. E no mundo, em alguns países mais desenvolvidos, se estima que esse número pode ser 0,5%, 1%, o que é comum ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, juros muito baixos, enfim. No Brasil, existem trabalhos tentando alegar que isso é em torno de 5%, alguns vão falar que é um pouco mais alto e tudo mais. Mas no resumo geral, os juros em 14%, 15% que é o que a gente vive, realmente é muito alto. E isso é um consenso geral. Juros altos não é bom para ninguém tá feliz com isso. Tanto pessoas da esquerda, da direita, eles discordam nas causalidades, né? O que causa os juros altos, mas conclui que juros altos é ruim para todo mundo. Então, qual o problema dessa taxa de juros estar acima da natural? Enfim, bom, acima da natural, por exemplo, agora, o crédito fica muito mais caro. O crédito mais caro também desestimula a economia, ou empresas do varejo, principalmente, ou não sei se você percebeu, está vindo várias notícias de algumas empresas quebrando, ou tendo problemas financeiros por conta dos juros, crédito e tudo mais. O mercado imobiliário também tem mais dificuldade também. Enfim, são aquelas coisas que a gente vê principalmente no modelo ISLMBP, que a gente entende que juros acima causa tanta inflação, traz tanto de capital e tudo mais. E agora eu vou mostrar na tela do meu computador uma coisa que afeta você na prática com a taxa de juros muito alta, né? Para você ver bem como isso ocorre. Olhando aqui na minha tela, primeira coisa que os juros afeta é o crédito. Então vamos supor que você queira comprar um imóvel de R$ 1 milhão, quer dar uma entrada de 20% e em 30 anos. Veja, com a Selic em 14,75%, é estimado mais ou menos que você vai pagar por mês R$ 8.000 de parcela, né? Financiando isso. Com a Selic 6%, cai para R$ 4.000, né? Uma economia de R$ 1 milhão. Então veja como o custo disso aumenta muito, né? Dos juros altos. Outra coisa que afeta também a taxa de juros são os investimentos, principalmente na renda variável. Então veja bem, quando o juros está muito alto, é menos estimulante você investir em renda variável. Normalmente juros altos desestimula a renda variável. E juros baixos, né, ou pelo menos começa a cair, estimula a renda variável. E a gente vê essa inversão, né, que é um gráfico quase inverso, da taxa de juros e o Ibovespa. Então, quando os juros começou a cair em 2016, aqui e tudo mais, o Ibovespa começou a subir, né, o que estimula. Quando os juros começou a subir aqui, a Ibovespa começou a cair e tudo mais. Então, é normal ter essa relação. Começa a cair os juros, normalmente, essa inversão de juros, que é o que a gente está vivendo agora, chegou no pico e está começando a cair, é quando a bolsa começa a reagir. Apesar de que nesses últimos 2 anos, pelo menos, a gente já viu a bolsa renovar máximas históricas por outros fatores. Veja, a economia não é só apenas um fator, existem outras forças. É como na física, tem uma força para um lado, tem uma força para o outro lado, a resultante final a gente vê, bolsa subindo. Vamos ver agora, com a taxa de juros começando a cair, se a gente vai ver essa força da Bolsa de Valores começar a subir também nos próximos anos. Então isso é bem interessante de ver na prática. Enfim, você viu como afeta isso. Aí você pode falar, não, por que então o governo tem juros tão altos? O que causa isso? Ou por que não só cortar os juros? É que começa a entrar não só a área da economia, mas um pouco de política também. Por quê? Na teoria econômica existem 3 razões principais porque os juros de um país é muito alto. Primeiro, risco fiscal. Se o país tem uma dívida elevada e apresenta um risco fiscal alto, que pode ser que atrapalhe o pagamento das dívidas, ele começa a aumentar os juros, pois seu risco está muito alto. O que é dar dinheiro para o Brasil vai exigir um prêmio mais alto. Então, uma das causas, vamos dizer que é o risco Brasil muito alto, né? Segunda causa, memória inflacionária. O Brasil viveu vários períodos de inflação muito alta, ou seja, os juros continuam altos porque existe uma memória inflacionária, um medo de, quando os juros cair, ficar muito abaixo dessa inflação voltar como era antes. Terceiro fator também, indexação da economia.
várias coisas na economia brasileira são indexadas à inflação, ao IPCA, ou seja, uma inflação que se propaga mais fácil assim no país. Além, é claro, de outros fatores, como o calote da dívida, o governo estar gastando mais do que arrecadando. Esse é um lado das causas do que os juros é muito alto. Do outro lado, também existe outra vertente de pensamento que os juros no Brasil é muito alto por conta dos rentistas, que aqui sim entra o fator político. Existem poderes, né, de grandes pessoas, assim, ou dos bancos ou tudo mais, que forçam os juros a ficar muito alto no Brasil para esses bancos e tudo mais viverem de juros. Não só os bancos, mas os rentistas, né, os grandes rentistas. Também existe esse lado porque é consenso que o juros no Brasil é mais alto que o normal, ou até em relação aos outros países, enfim, e que também o argumento dos gastos públicos ou da dívida do país não são bons argumentos que justificam os juros serem tão altos. Então, só poderia ter uma causa que provavelmente é um efeito político. Mas enfim, esse é um grande debate que eu já fiz em outro vídeo. Agora a gente vai avançar mais ainda no nosso tema. Então a gente falou de Fischer, a gente falou de Wixel, né, da taxa de juros natural. Mostrei como a taxa de juros pode afetar você na prática. Falei sobre o drama brasileiro, né, atual, dos juros altos, mas agora a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai falar agora de Keynes e regra de Taylor, não sei se você já ouviu falar. A gente já se perguntou da taxa de juros natural, juros altos e tudo mais, mas e a pergunta? Quanto cortar de juros ou quanto subir juros? Como saber se precisa subir ou descer os juros? E precisa de várias pessoas no Banco Central para subir ou descer os juros, sendo que parece simples, né? É só falar um número, ou mantém ou diminui, ver o que o mercado acha e pronto. Calma, não é bem assim que acontece. Primeiro, existe o problema de defasamento. O Banco Central, o Copom, quando corta os juros ou sobe, não está olhando para a inflação do passado ou a inflação de agora, mas sim a possibilidade da inflação futura. E uma das formas de você ver isso na prática, né, as projeções futuras, né, do que adianta só ver o passado, né, você quer saber o futuro também. É só pesquisar Boletim Focus e você vai abrir esse arquivo aqui, ó. Como podem ver, tem várias variáveis aqui, 2026, 27, 28, 29. São as projeções do futuro do país, né? Isso sai semanalmente. E como podem ver, tem uma projeção do IPCA aqui, ó. O IPCA, que é a inflação em 2026, é estimado agora em 4,10% para fechar esse ano. E a Selic é estimado fechar em 12,25%. Ou seja, é esperado que caia mais os juros e que a inflação esteja, de certa forma, controlada. Por isso, os juros está caindo. E você consegue ver a expectativa para os outros anos. É claro que quanto mais tarde, né, mais anos se passando, mais impreciso é o Boletim Focus. Mas isso já é uma ideia interessante do defasamento financeiro e como as expectativas de juros são olhadas para frente também, sobre o futuro. O que o Banco Central fez ontem, né, com o corte da Selic, o efeito é para surtir daqui muitos meses, né, no futuro, e não agora, né, no dia seguinte. Isso a gente vai ver nos próximos meses, ano que vem. Então, juros em 14,75 até 12 no final do ano, a gente vai ver o resultado nisso em 2027, 2028, quem sabe. Aí sim a gente vai tirar as conclusões. Mas veja, você pode dizer que existe um problema de timing ou de cálculo, mesmo olhando para o futuro, quem garante o cálculo e tudo mais. Aí que Taylor, né, outro economista mais recente ainda, criou a famosa Taylor Rule, né, ou a regra de Taylor, que nos ajuda a calcular com uma fórmula qual seria a taxa de juros ideal de um país. Então, se você tem a variável Selic atual, inflação atual, inflação futura, desemprego atual, desemprego futuro, você consegue calcular sim a taxa de juros ideal de um país atualmente. Veja só que interessante, né? Então olha só, isso aqui é um gráfico da regra de Taylor e da taxa de juros dos Estados Unidos, né, do Fed. Em vermelho é a taxa efetiva do Fed, né, a taxa de juros do Fed, que agora está em 3,64, e a regra de Taylor é a taxa de juros ideal que deveria ser baseada nessa Taylor Rule. Veja que as duas taxas andam de forma parecida, é claro, mas existiram momentos de divergência muito forte, principalmente na pandemia. Olha só que interessante, né? Na pandemia e tudo mais, a Taylor Rule, por ter vindo grandes períodos de inflação, alto desemprego, ela descompensou totalmente, né? Ficou em menos 7%, que deveria ser a taxa de juros ideal. Ficou em 0,25% e tudo mais, mas depois a Taylor Rule falou que a taxa de juros dos Estados Unidos deveria subir muito antes, em 2021. Só que eles só foram subir em 2022 depois do efeito inflacionário. E isso foi um erro mesmo. O Banco Central já declarou que isso foi um erro, que eles deviam ter subido os juros muito tempo antes, o que a Taylor Rule tinha mostrado. Tanto é que foi um acerto do Brasil ter subido os juros antes de todo mundo,
por ter controlado melhor a inflação por conta desse problema inflacionário que foi após pandemia. E atualmente, olha só que interessante, a taxa de juros do Fed e a Taylor estão praticamente iguais. Então, sim, é uma forma interessante de calcular ela. E aqui, ó, no meu computador, estou te mostrando como que calcula a taxa de juros ideal. Isso você pode fazer na prática, tá? Se você pega aqui a taxa de juros ideal, que é aí a nominal, que é a atual, né? A Selic, por exemplo, mais o que significa esse 0,5? Significa o peso que o Banco Central está dando para a inflação e aqui é o peso que o Banco Central está dando para o desemprego. Então vamos supor que nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed tem uma política de duplo mandato, ou seja, ele está olhando tanto para a inflação como para o desemprego. Ou seja, eles calculam com 0,5, 0,5, é um peso, né? Então ou 0,5, 0,5, ou se quer a inflação é mais importante, quem sabe 0,8, 0,2, enfim. Isso aqui é a inflação esperada menos a inflação que saiu, né, nos dados. Por exemplo, mais aqui o 0,5, desemprego esperado e desemprego que saiu. Então, se for no Boletim Focus, pega os dados atuais, os projetados, você consegue chegar na taxa de juros ideal que o Brasil deveria ter. Beleza, a gente passou por tudo aqui e eu te apresentei a visão dominante de hoje em dia e como funciona hoje em dia. Mas existem também as críticas, os contra-argumentos disso, principalmente dos austríacos, da escola austríaca. Hayek, principalmente, e a teoria dos ciclos econômicos austríacos, diz que agora que existem bancos centrais, né, que controlam a taxa de juros e tudo mais, eles podem criar juros artificialmente, né, tanto baixos ou tanto acima. Juros artificiais que não refletem a economia real. E isso é um dos principais causadores de bolhas econômicas, pois distorce o pensamento econômico, o cálculo econômico dos agentes, já que os juros está diferente do que deveria ser, isso pode criar bolhas, né, financeiras ou coisas do tipo. Tem pessoas que vão se beneficiar e tem pessoas que vão pagar a conta por conta disso. Por exemplo, quando o Banco Central deixa os juros muito abaixo do que deveria ser, isso envia a mensagem errada para os empresários que o crédito está barato. Por exemplo, a crise de 2008 é um exemplo que os austríacos dão de como a taxa de juros foi feita de maneira errada e criou a bolha financeira de 2008. Primeiro, o Fed, né, estava com juros muito baixos por muito tempo. Isso criou estímulos errados para a economia, na qual muitas pessoas, mais do que o normal, tiveram crédito disponível, criando assim a bolha imobiliária. Então, bancos emprestaram dinheiro para quem não tinha dinheiro, basicamente, as construtoras a todo vapor, levantando prédios, investidores comprando imóveis, uma loucura, né? Uma bolha se criando, né? Já que está muito barato o dinheiro. Só que quando o Fed começou a subir os juros lentamente, esse foi o destroço do castelo de cartas, né? O castelo de vidro. Tudo desmoronou, viu que ninguém estava pagando as coisas, enfim. Esse foi um vídeo sobre teoria de taxa de juros, né? O desenvolvimento dela desde o início, mais ou menos, até as políticas atuais, né? Como funciona, né? Eu dei uma pincelada para você ter uma noção maior de como funciona isso. Lembrando que se você quer aula sobre isso, de cada tema, coisa detalhada, né? Que vai ter na Escola da Economia, recomendo entrar na lista de espera da Escola de Economia. Estará o link na descrição, na qual eu pretendo lançar em maio, mais ou menos, com aulas de economia, então desde introdução à economia, micro, macroeconomia, que hoje foi uma aula de macroeconomia, e também, se você quiser uma consultoria minha de investimentos, só preencher o formulário abaixo também que está na descrição. Considere se inscrever nesse canal, mande esse vídeo para pessoas que você queira que elas vejam esse vídeo, e até a próxima!